Olá, alunos! Agora vamos aprender a converter um número na base binária para a base decimal. Na aula passada, a gente aprendeu a fazer a conversão de um número na base decimal, na base 10, para a base binária, para a base 2. Agora a gente vai aprender ao contrário, pegar um número que está na base binária e passar para a base decimal. É mais fácil, é bem mais simples. Então veja. Aqui, a primeira questão diz o seguinte: converta o número 1011 na base binária para a base decimal. Eu vou escrever aqui o número, é bem mais fácil do que fazer da base decimal para a base binária, vocês vão ver. Eu vou escrever aqui 1011. Existem várias maneiras de fazer, mas a maneira que eu acho mais fácil de converter da base binária para a base decimal é essa. Eu vou escrever o número. Depois eu vou colocar as potências de 2, ou seja, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 e assim sucessivamente. Ou seja, eu vou colocar os valores das potências de 2. Assim, ó. Por exemplo, 2 elevado a 0 é 1. Então eu coloco primeiro 1. Depois eu vou pegando o dobro do número anterior. Pronto, pense assim que é mais fácil. Começo sempre por 1. Eu vou colocando as potências de 2 em cima dos algarismos, dos dígitos. Então, começo sempre por 1, aí 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Vou colocando o dobro do anterior, né? 2 vezes 4, 8, para aqui. Se continuasse, tivesse mais dígitos, eu colocaria 16, 32, 64, 128 e assim sucessivamente. Mas como para aqui já parou, são 4 dígitos apenas, então eu coloquei 1, 2, 4 e 8. Sempre o dobro do anterior, né? 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Aí o que eu vou fazer? Eu vou só pegar esses números que eu coloquei em cima, na cor verde, né? As potências, que são as potências de 2, eu vou só pegar as potências de 2, só os valores das potências de 2, cujo o dígito corresponde ao número 1. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou somar o 1 mais o 2, o 4 não, porque embaixo é o 0. Quando embaixo for 0, eu não pego, eu não considero. Só o número de baixo, o dígito de baixo é o 1. Então, eu vou pegar o 1, o 2 e o 8. 1 mais 2 mais o 8, que dá 11. Então, portanto, o número 1, 0, 1 e 1, que está na base binária, para a base decimal fica o número 11. Ok? Eu posso colocar assim também, ó, 1, 0, 1 e 1. Entre parênteses, coloco subscrito 2 para indicar que está na base binária. E o 11 eu coloco entre parênteses o 10, para indicar que está na base 10. Vamos fazer a segunda questão. A segunda questão, ele diz o seguinte: converta o número 100110 na base binária para a base decimal. Novamente coloco o número aqui, 100101. Em cima eu vou colocar as potências de 2, começando sempre por 2 elevado a 0, que é 1. Então, começo por 1. O dobro de 1 é 2. O dobro de 2 é 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. Para aqui. Aí eu vou pegar só cujo dígito de baixo é 1. Que for 0, o dígito de baixo for 0, eu não vou considerar. Então, esse aqui não. O 8 também não, porque embaixo é 0. E o 16 também não, porque embaixo é 0. Então, eu vou somar o 32 mais 4 mais 1. 32 mais 4, 36, mais 1, 37. Portanto, o número binário 0, 0, 1, 0 e 1, se eu quiser passar para a base decimal, na base decimal ele corresponde a 37. É assim, vejo que é mais fácil passar da base binária para a base decimal.